E aí, pessoal? Tudo sussa na montanha-russa. Prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai se aventurar num dos capítulos mais sinistros da história americana, os julgamentos das bruxas de Salem. A gente tá falando de Massachusetts colonial, entre 1692 e 1693, um período tipo ó. Você trouxe, assim, um caminhão de informações sobre essa época. Mais de 200 pessoas acusadas de bruxaria, cara. É muita gente. A ideia aqui é a gente tentar entender, né, o que realmente rolou. Como que essa galera chegou nesse nível de paranoia, de histeria coletiva. E quais são as lições, as marcas que essa história deixou pra gente, mesmo depois de tanto tempo? Pois é, né? E quando a gente fala em marcas, é importante a gente começar pelos números dessa tragédia que são de arrepiar, né? Tipo, só para começar, a gente teve 30 pessoas consideradas culpadas. E Caramba! dessas 30, 19 foram enforcadas. Dentre elas, 14 mulheres e 5 homens. Nossa, que absurdo. É, e pra piorar ainda mais essa história, teve um cara, o Jais Corey, que se recusou a confessar, e aí ele acabou tendo um destino ainda mais cruel. E, tipo, pra completar o cenário de terror, pelo menos 5 pessoas morreram nas prisões, que na época estavam superlotadas e, pelo que se sabe, eram lugares horríveis. Credo, que horror. Parece até filme de terror mesmo. E, pelo que eu vi aqui nos seus arquivos, essa onda de acusações, ela não ficou restrita só a Salem Village, né, que hoje é Danvers, e Salem Town, que era o centro da confusão toda. Parece que outras comunidades vizinhas também foram palco dessa histeria, tipo Andover e Topsfield, que você mencionou. Isso. E para aumentar o drama, né, os julgamentos rolavam em Salem Town conduzidos por tribunais especiais. Tipo, para você ter uma noção da gravidade da situação, essa foi a maior caça às bruxas da história da América do Norte colonial em número de mortes, né? Superando até outras execuções que rolaram ali perto em Massachusetts e Connecticut durante o século XVII. Foi uma tragédia sem precedentes. Foi, né? E aí, o que a gente precisa entender é o que levou essa loucura toda ao fim. Não foi do nada, né? Teve um ponto crucial, que foram as dúvidas que começaram a surgir sobre a validade das evidências espectrais. Ah, as tais das evidências espectrais. Que eram, basicamente, os relatos das vítimas que diziam ter visões das bruxas que as atormentavam. Começou a ficar meio esquisito, né? Além disso, um número cada vez maior de acusados eram, na verdade, cidadãos importantes da colônia. E isso aí meio que forçou todo mundo a repensar a situação. Se seu vizinho super respeitado de repente vira um possível bruxo, a coisa muda de figura, né? Total. E aí essa ficha começou a cair, né? E aí o que aconteceu? Teve algum tipo de retratação? As pessoas que tinham feito as acusações admitiram que tinham inventado tudo. Nos anos que se seguiram, muitas daquelas jovens acusadoras, a maioria adolescentes, confessaram que tinham inventado as acusações. Mentira. Que, imagina o bafafá. Nossa, que loucura. E aí, em 1702, os julgamentos foram declarados ilegais. Em 1711, a legislação local anulou as condenações de 22 pessoas, especificamente. Mais recentemente, a gente teve a última bruxa de Salem, a Elizabeth Johnson Jr., sendo oficialmente inocentada em 2022. Caramba, demorou, mas pelo menos a justiça foi feita, né? De alguma forma. E essa história toda, ela serve como um alerta gigante pra gente hoje em dia, né? Sim. Sobre os perigos do isolamento, do fanatismo religioso, de sair acusando as pessoas sem prova nenhuma, e principalmente da importância de ter um sistema legal justo, né? Que respeite o processo legal, o direito de defesa. Exato. E os historiadores apontam que os julgamentos de Salem tiveram um impacto super profundo na história dos UA, sendo chamados até de a pedra sobre a qual a teocracia da Nova Inglaterra se despedaçou. Imagina, né? Tipo, na época, as leis e o governo, tudo estava muito ligado à religião, o que tornava essas acusações ainda mais perigosas. Era um contexto bem diferente do que a gente vive hoje, né? Totalmente. E como é que a memória dessas vítimas é preservada hoje em dia? Olha, em 1992, no aniversário de 300 anos dos julgamentos, foi inaugurado um parque em Salem e também um memorial em Danvers, em homenagem às vítimas. Teve também umas leis, em 1957 e 2001, que absolveram outras pessoas que não tinham sido incluídas nas anulações anteriores. E em 2016, finalmente, descobriram o local exato das execuções em Salem, o que levou à criação do Memorial Proctor's Ledge em 2017. Que legal! É importante a gente lembrar dessas histórias, né? Para que elas não se repitam. Com certeza. E é legal a gente ter em mente que os julgamentos de Salem não foram um evento isolado, tá? Uma coisa que surgiu do nada. Eles fizeram parte de um fenômeno muito maior, a caça às bruxas, que rolou no início da Era Moderna, lá na Europa, e que matou milhares de pessoas. Nossa! Em comparação, a histeria de Salem foi tipo um episódio bem breve. E você mencionou que naquela época rolava um debate super intenso sobre a existência de bruxas e do sobrenatural, né?
Tinha os caras, tipo Joseph Glanville, que defendia com unhas e dentes a realidade de bruxas e fantasmas. Ele achava que duvidar disso era negar a existência de Deus. Caramba. E o Cotton Mather, que a gente já mencionou, também publicou uns trabalhos tentando provar que os demônios estavam vivos. Imagina o clima. Nossa, devia ser bem tenso. E como que começou essa confusão toda em Salem? Tipo, o que desencadeou as acusações? Bom, tudo começou quando umas meninas de Salem Village, incluindo a Betty Paris e a Abigail Williams, acusaram as mulheres da comunidade de bruxaria, dizendo que estavam sendo afligidas por elas. Ah, tá. E esse conceito de aflição, era central na história. Era a ideia de que as bruxas podiam causar danos físicos e mentais através de magia. Entendi. E quem foram as primeiras mulheres acusadas? Foram a Sarah Good, a Sarah Osborne e a Tituba. E por quê? Ela. Cara, uma delas era uma figura marginal na comunidade. A Sarah Good era indigente e não se encaixava nos padrões puritanos. A Sarah Osborne era mal vista por causa de um novo casamento. E a Tituba, uma escrava de origem diferente, virou alvo fácil, acusada de influenciar as meninas com histórias de magia. Sei lá, parece que qualquer desculpa fervia pra acusar alguém, né? E aí a coisa só piorou. As prisões aumentaram e começaram a atingir pessoas de diferentes classes sociais. Até membros da igreja, tipo a Martha Corey e a Rebecca Nurse. Imagina o choque. Nossa senhora. Ninguém tava salva, né? E aí, pra piorar, eles faziam uns exames físicos bizarros nos acusados, procurando por marcas de bruxa, tipo pintas ou marcas de nascença. Que dodeira. Acreditavam que essas marcas eram sinais de um pacto com o diabo. Credo. E quem eram os caras que conduziam esses interrogatórios de julgamentos? Tinha os magistrados locais, tipo John Hathorne e o Jonathan Corwin, que comandavam os interrogatórios, e depois, com a criação do Tribunal Especial, o vice-governador William Stoughton virou o chefão. E, claro, os depoimentos das meninas acusadoras, tipo o da Abigail Williams contra o George Jacob Sr., eram a cereja do bolo para condenar alguém. E os acusados, o que eles confessavam para tentar se safar? Algumas pessoas, tipo a Abigail Hubbs, a Mary Warren e a Deliverance Hubbs, confessaram e começaram a entregar outros supostos cúmplices. Mas nem todos seguiram esse caminho. Teve gente que fugiu, tipo o George Jacobs Jr. e o Daniel Andrews. Cada um tentava se virar como podia, né? E esse tribunal especial de Oyer Terminer foi criado em maio de 1692 pelo governador William Phips para tentar dar conta de tanta gente presa. E o Cotton Mather, ele apoiava essa caça às bruxas. Ele apoiava, mas também alertava para ter cautela com as tais evidências espectrais. Só que esse alerta dele meio que se perdia no meio da histeria toda. Sei. E quem foi a primeira pessoa executada? Foi a Bridget Bishop, em junho de 1692. Ela não era muito chegada nos costumes puritanos e aí usaram isso contra ela. Porque a coisinha já era motivo para condenar, né? Pois é. E aí, depois dessa execução, o tribunal até consultou uns ministros sobre as evidências espectrais. Eles recomendaram cautela, mas essa recomendação foi ignorada. Que absurdo. E teve alguém que se opôs a tudo isso? Teve sim. O magistrado Nathaniel Saltonstall renunciou ao tribunal, porque não concordava com as evidências espectrais. Ele foi o único funcionário público a condenar os procedimentos desde o início. Que coragem, mas as execuções continuaram, né? Infelizmente. Em julho, enforcaram a Sarah Good, a Rebecca Nurse, a Susanna Martin, a Elizabeth Howe e a Sarah Wilds. Em agosto, foi a vez do George Burroughs, um ex-ministro, mesmo ele tendo rezado a oração do Senhor, que, segundo a crença da época, bruxas não conseguiam fazer. Que loucura! E o Jesus Corey, aquele que morreu esmagado. Ele morreu em setembro, se recusou a confessar e foi torturado até a morte. Um ato de protesto extremo contra a injustiça. Nossa, que pesado. E aí, em setembro, teve mais um monte de gente executada, né? Isso mais 8 pessoas. O reverendo Noyes até fez um comentário sinistro, chamando elas de 8 tições do inferno. Que horror. Mas pelo menos essa loucura acabou, né? Sim. Finalmente, o governador Phips interveio e mandou parar tudo. Parece que a esposa dele estava entre os acusados, o que pode ter influenciado a decisão. Ah, entendi. E aí, criaram outro tribunal. Criaram o Tribunal Superior de Judicatura em 1693. E a grande diferença é que ele não aceitava as evidências espectrais. Isso levou à absolvição de muita gente. E os últimos julgamentos rolaram em maio de 1693, marcando o fim desse período terrível. Ainda bem. Mas como é que funcionava o processo legal da época? Olha, depois da acusação, os suspeitos eram pressionados a confessar. Se os magistrados achassem a acusação convincente, o caso ia para um tribunal superior. No tribunal de Oyer Terminer, ouviam as testemunhas e já julgavam o acusado, às vezes no mesmo dia. E, como a gente já falou, as evidências espectrais tinham um peso enorme. Falando nisso, qual era a base para acreditarem nessas evidências espectrais? Eles acreditavam que o diabo precisava da permissão da pessoa para usar a forma dela e atormentar os outros. Então, se a vítima via o espectro de alguém, era a prova de pacto com o diabo. Entendi.
E aquela história do bolo de bruxa? Ah, era uma superstição para tentar identificar as bruxas. Faziam um bolo com urina das meninas aflitas e davam para o cachorro comer. Se o cachorro ficasse doente, era culpa da bruxa. O próprio reverendo Samuel Page condenou essa prática. E a história da Tituba fazendo adivinhação com as meninas? Essa história é meio controversa. Algumas fontes dizem que ela contava histórias e fazia brincadeiras, o que pode ter contribuído para a histeria. Mas os detalhes exatos são incertos. E o teste do toque, como funcionava? Era bem bizarro. Se o acusado tocava a vítima durante um ataque e o ataque parava, era prova de culpa. Acreditavam que o toque da bruxa fazia o veneno voltar para ela. Que loucura. E além disso, o que mais eles usavam para acusar as pessoas? Confissões, às vezes obtidas sob tortura, testemunhos de outras bruxas, objetos suspeitos encontrados nas casas, tipo bonecos, livros e ungüentos, e até marcas corporais estranhas. Caramba. E a igreja o que achava de tudo isso? Os ministros puritanos tinham opiniões diferentes. Alguns apoiavam os julgamentos com fervor, enquanto outros questionaram as evidências espectrais e os procedimentos. E teve gente que documentou esses eventos. Sim. O Darrell Lawson publicou um relato defendendo os julgamentos, enquanto William Milburn questionou as evidências espectrais, e Cotton Mather escreveu Wonders of the Invisible World, que era uma defesa dos julgamentos, mas acabou sendo publicado quando as dúvidas já estavam crescendo. E o pai do Cotton Mather, Chris Mather, também escreveu sobre isso. Sim, ele publicou Cases of Conscience. Ele também reconhecia as dúvidas sobre as evidências espectrais, mas tentava defender os julgamentos. Era um termo meio complicado. E teve algum outro religioso que criticou o julgamento? Sim, o Samuel Willard. Ele começou apoiando, mas depois criticou os procedimentos e a confiabilidade dos testemunhos. Que bom que teve gente que se posicionou contra essa injustiça e depois que a poeira baixou, como foi o processo de fazer justiça às vítimas? Foi um processo longo e difícil. Teve gente que lutou por décadas para reverter as condenações e conseguir algum tipo de reparação. E as primeiras críticas aos julgamentos quando surgiram? Logo depois que a fase mais intensa passou. O Thomas Mauldin foi preso em 1695 por criticar os julgamentos do seu livro. Em 1697, o Samuel Sewall e outros jurados pediram perdão publicamente pelo que fizeram. E o Robert Califf, qual foi a importância dele? Ele compilou documentos e relatos, mostrando um outro lado da história diferente do que o Cotton Mather apresentou. O livro dele virou uma fonte essencial para entendermos os julgamentos. E teve gente que participou dos julgamentos e se arrependeu. Sim, o John Hale, que participou ativamente, publicou um livro em 1962 expressando seu arrependimento pelas ações que tomou. Que bom. E as condenações foram revertidas. Em 1611, a legislatura reverteu as condenações de 22 pessoas e autorizou indenizações. Mas nem todos os condenados foram incluídos. E a Heroes de Salem Village se retratou. Sim, em 1710 eles reverteram a excomunhão de Martha Corey. Em 1606, a Ann Putnam Jr., uma das principais acusadoras, pediu perdão publicamente. E as exonerações continuaram ao longo dos anos. Sim, até 2022, quando a última bruxa de Salem, Elizabeth Johnson Jr., foi finalmente exonerada. E hoje em dia, como essa história é lembrada? Existem memoriais em Salem e Denver, como o Parque Memorial dos Julgamentos das Bruxas e o Memorial Proctor's Ledge, que marca o local das execuções. É importante a gente lembrar para não repetir os erros do passado. Com certeza. E essa história inspirou vários livros, filmes e peças, explorando temas como histeria, medo e injustiça. Uma história que nos faz pensar, né? Totalmente. E você mencionou que existem teorias médicas que tentam explicar os sintomas das vítimas, né? Sim, tem histeria coletivo, o egotismo, que é uma intoxicação por fungo, e até encefalite letárgica. Mas muitos historiadores preferem focar nos aspectos psicológicos, sociais e religiosos para entender a histeria. Interessante. E para quem está acompanhando a gente nessa imersão, fica a reflexão. Como evitar que a histeria e o medo levem a injustiças como as de Salem? O que a gente pode fazer para garantir que isso não aconteça de novo, mesmo que de outras formas? Vale a pena a gente pensar nisso, né? E no nosso próximo mergulho, a gente volta com mais histórias fascinantes. Até a próxima. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal